a menos que você seja um rematado, narcisista e psicopata, mesmo assim, a sua pior situação possível jamais se limita à perda apenas de sua vida. O que isso significa? Às vezes a gente acha que ele pergunta a pessoas, qual que é seu maior medo? As pessoas falam a morte. Quem já leu Quem Pensa Enriquece não tem medo da morte. Exato. Ou trabalha isso muito bem. Enfim, a questão é que leu e aplicou, porque não é intelectual, porém idiota. Mas esse não é o fato. O fato é que ele pergunta para as pessoas, qual que é o seu maior medo? A morte. Tá, mas você tem medo de morrer? Mas o que vai acontecer depois? Não sei. Então por que você tem medo da morte? Mas e se seu filho morrer? Você prefere que seu filho morra ou que você morra? A pessoa, não, se meu filho morrer é muito pior. Ou seja, então ela não tem medo da morte, ela acha que ela tem medo da morte, mas ela tem medo de perder alguém. Então, o que ele mostra é que a perda da vida é um detalhe perto do medo da gente perder alguém que está ao nosso redor. Porque isso provavelmente, essa ruína pode arruinar muito mais coisas. Que é o que te deixa frágil, que ele falou lá atrás. E aí você deixa de propagar aquilo que você gostaria de propagar. E ele fala assim, a ruína individual não é tão importante quanto a ruína coletiva. O que isso quer dizer? Aí agora olhando um macro gigantesco. Se eu morrer hoje, por mais boa enfermeira que eu seja, a enfermagem a nível Brasil ou a nível mundial não vai parar. Agora, se a enfermagem enquanto categoria perder o seu cargo para médicos, os médicos começarem a ter que atuar como enfermeiros, o coletivo me matou. O coletivo mata o individual. O contrário não é verdadeiro. Então ele traz uma pirâmide invertida, onde eu não afeta o macro. A minha família já afeta um pouco. A minha tribo afeta um pouco mais. A minha tribo estendida afeta ainda mais. A humanidade e o ecossistema. Então se o ecossistema agora a nível natureza parar, isso acaba com todo o restante da pirâmide. Exatamente. É por isso que é tão importante se preocupar sim com política, se preocupar sim quem você vota. Porque isso vai afetar você. Você não vai afetar o político. Não vai afetar o macro, mas o macro afeta você. Que é o que ele traz como um princípio da precaução. Sim. É melhor que, por mais que a gente, aquilo que a gente já falou, né? É muito mais fácil você viver em tribos, entretanto, você precisa se preocupar com aqueles altos representantes, porque você precisa aplicar. A precaução também vem de um princípio de conservadorismo. Se não me engano, Edmund Burke, que é o pai do conservadorismo, acho que é isso. Ele traz sobre o princípio da prudência, da precaução, que é muito semelhante, né? Entretanto, ele diz que coragem e precaução não são ao contrário. Você vai falar, então você é muito precavido, você não é corajoso. Não. O corajoso, ele toma a atitude igual. A diferença do corajoso e do medroso é que o corajoso ele vai com medo. Ele vai com medo. A questão é, o corajoso ele precisa ser precavido, senão ele entra no risco da ruína. Sim. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: você não pode assumir riscos ao ponto de perder tudo. É aqui mesmo. Ele fala, nunca compare um risco multiplicativo, sistêmico e de cauda longa a um risco não multiplicativo, idiosincrático e de cauda curta. O que isso quer dizer? A cauda é aquele evento, quando você joga o dado, vou dar o exemplo do dado. O dado, ele vai até 6, certo? Só que quando a gente joga o dado várias vezes, vamos supor que a gente está tentando fazer uma análise estatística, a gente vai jogar o dado 10 vezes. Dificilmente ele vai cair no 1, dificilmente ele vai cair no 6. Geralmente ele vai cair em 4, 5, às vezes 3. Por quê? São os números do meio. O 1 e o 6 são as caudas, são os números, são os eventos com baixo nível de acontecer. Se você está jogando 2 dados, a cauda aumenta mais ainda. Então, dificilmente vai dar 2 e dificilmente vai dar 12. Essas são as caudas, os eventos muito mais difíceis de acontecer. Então, a gente tem que nunca ignorar as caudas, porque isso pode nos levar à ruína. Essa é a ideia principal. Exato. Aí ele fala aqui, por exemplo, o ebola, ele vem causando mortes que estão aumentando os números. Sempre tem o cara que fala assim, mas o número de pessoas que se afogam na banheira é maior que a morte do ebola. Tudo bem, mas isso não tem nada a ver com o ebola. O ebola ele pode aumentar e causar uma causa sistêmica, a gente viu a pandemia. Ela pode aumentar e causar uma cauda sistêmica, se eu posso dizer assim, que ataca toda a humanidade. Exatamente. Então, se está aumentando o número de ebola, a gente tem que controlar. Se está aumentando o número de pessoas se afogando na banheira, então a gente tem que explicar para as pessoas que talvez elas estão dormindo na banheira, tá errado. Mas assim, uma pessoa morrer na banheira não vai atacar toda uma sociedade. É isso que eu ia falar, não é que a gente não se preocupa, essa é a questão, é o que a gente até chama na gestão de análise GUT. O que é emergência e o que não é.
Ou seja, o ebola, lembra que a gente falou da pirâmide ao contrário? O que vem primeiro? O ecossistema e o macro, né? O mundo É um como funil, um todo, né? exatamente. O ebola, ele ataca aqui. Uma pessoa que morre na banheira, tudo bem, vai ser triste, mas quem que ela vai estar atingindo? A família que vai sentir falta dela. O ebola, quem que ele afeta? Todo o resto da pirâmide. Então essa é a grande questão. Você tem que tomar muito cuidado com esses eventos com baixo nível de acontecimento, que se acontecem, lembra do amendoim na escola? Se acontecem, causa uma ruína muito grande.